Então, gente, boa tarde. Meu nome é Natália, eu sou estudante de enfermagem da FMP Fase, sou membro do diretório e eu vou fazer a abertura desta palestra de hoje à tarde. Bem, o tema da 19ª Semana de Enfermagem é um olhar sobre a história e os desafios dos profissionais na pandemia. No ano em que a OMS decreta 2020 como o ano da enfermagem, não poderíamos ter outro foco senão para os profissionais da enfermagem que atuam em diversas frentes no combate à pandemia. O tema da palestra de hoje é a história da enfermagem em Petrópolis. Nossa palestrante de hoje é a professora Miriam Heidmann, coordenadora do curso de enfermagem da FMP Fase, enfermeira licenciada em enfermagem, especialista em didática, mestre em educação, mestre em filosofia da educação e doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Nery. Também temos conosco a professora Rosângela Amaral, enfermeira, mestre em saúde materno-infantil pela UF, especialista em enfermagem intensiva de alta complexidade e centro cirúrgico pela Gama Filho, pós-graduada em gestão de saúde e coordenadora de residência de enfermagem obstétrica da FMP Fase. Também participa conosco hoje o aluno Fernando, ele é orientado pela Miriam, tá? Então ele também está fazendo um TCC sobre o assunto debatido hoje, então ele também participa da nossa mesa. Gostaria de agradecer a vocês por aceitarem tão prontamente o nosso convite, e também gostaria de agradecer a presença de todos vocês que se inscreveram na nossa semana de enfermagem. Ao final da palestra, vamos abrir espaço para as perguntas, então participem, tá? Podem deixar as suas perguntas lá no campinho do bate-papo. Caso a sua pergunta não seja respondida hoje, nós responderemos o mais breve possível, tá? Passo a palavra agora para a nossa professora Rosângela Amaral. Boa tarde, sejam todos bem-vindos à 19ª Semana de Enfermagem da FMP Fase. Nesse dia, onde nós comemoramos aí os 200 anos de Florence, não haveria tema melhor do que falar da história de enfermagem de Petrópolis, já que a nossa cidade ela tem uma imensa participação nessa história, né? E hoje convidaremos a professora Miriam para proferir essa palestra, e que é uma pessoa que tem uma trajetória também marcante na enfermagem, né? Tanto na saúde pública, quanto na assistencial, como na docência. Então, agora eu passo a palavra à professora Miriam Heidmann, doutora e coordenadora do curso de enfermagem. Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou falar do que eu mais gosto de falar, que é a história da enfermagem. E como a história é contar histórias. Está aqui comigo o nosso aluno Fernando, do 9º período, que foi meu orientando também num TCC de História da Enfermagem. Então, nós vamos fazer mais ou menos uma parceria dentro do que for possível, porque como nós estamos usando essa ferramenta pela primeira vez, está sendo mais difícil usar a ferramenta do que contar a história. Mas vamos lá. Então, veja só, a minha pesquisa, a minha investigação sobre história da enfermagem, ela tem origem no meu doutorado. O meu doutorado foi sobre história da enfermagem e eu estudei a enfermagem da década de 1970 até exatamente 1978 a 1983. Foi o meu recorte. Mas o que nós temos é que eu fui acompanhando essa trajetória da enfermagem, então, de 1978 até os últimos dias. E há muita história para contar. Obviamente que em meia hora eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Então, eu resolvi marcar alguns pontos que eu acho interessantes a gente dividir. Estão me pedindo aqui para fazer algum comando. Eu já fiz. Sim. Então, vamos lá. Em 1978, Petrópolis tinha 13 enfermeiras,
13 enfermeiras, olha só, gente, para dar conta da Casa Providência, do Hospital Santa Teresa, do Sanatório de Correias, do SOC, na época era o Hospital São Lucas, que hoje é o Hospital Unimed, o Hospital Nelson Saerp, e o INAMPS, que ainda tinha o hospital que hoje é o Hospital de Ensino Alcides Carneiro, antes era o hospital do INPS, depois INAMPS, e postos do INPS e INPS espalhados pela cidade. 13 enfermeiras para dar conta disso tudo. Aí você pergunta, mas como assim? Elas passavam uma vez por semana, provavelmente, nesses campos. Poucas realmente se dedicavam àquele hospital ou àquele trabalho. Por quê? Porque a demanda era enorme. Na década de 70, nós temos várias fotos nos jornais da cidade, uma, inclusive, eu me lembro bem, é uma pessoa dizendo que deixou o filho no DIP e que no dia seguinte a criança estava toda queimada, o peito, os braços queimados, e a culpa era sempre dos médicos, porque o enfermeiro 13 nos bastidores e era um profissional desconhecido. O que nós tínhamos na época? Nós tínhamos a força de trabalho, que era a maioria dentro dos setores da saúde, eram os atendentes de enfermagem. Os nossos alunos têm uma dificuldade enorme de entender que atendente de enfermagem era esse. O atendente de enfermagem era aquela pessoa que entrava para a cozinha, para a limpeza, e a técnica de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, achava que tinha alguma destreza, então ele virava enfermeiro. Quando, em 1978, a UCP criou o curso de enfermagem obstetrícia, essas alunas de 1978, da turma pioneira da Universidade Católica de Petrópolis, tinham que entrar nesse mercado composto essencialmente de atendentes de enfermagem que eram conhecidos como enfermeiros e mostrar a que vieram e por que vieram. Então, é uma história de luta, é uma história de construção de um ethos profissional para responder a seguinte pergunta: para que o enfermeiro serve? O que ele faz? E se ele existe, qual é a importância dele? Então, são 36 anos que a enfermagem petropolitana quer responder a essas perguntas. E nós estamos respondendo. E nós tínhamos o imaginário social da época que viu o atendente como a figura marcante da enfermagem petropolitana. Então, o discurso era muito comum na época. O atendente, a maioria deles não sabia sequer escrever, sequer era alfabetizado. Eu lembro uma vez que entrei numa enfermaria lá do Hospital São Lucas e vi o atendente desobstruindo uma veia com ar. E aquilo era normal, aquilo fazia parte do dia a dia. Injetava ar para resolver o problema, não tinha conhecimento técnico nenhum. E aí me recorda, Fernando, já vou te passar só um instantinho, me recorda uma situação com o professor Ney Pestana, que havia um curso de atendente de enfermagem que ele viajava pelo país, especialmente aqui no estado do Rio. E numa das vindas para Petrópolis, Neizinho e eu resolvemos que não íamos deixar acontecer aquele curso de atendente de enfermagem. E nós fomos atrás, né? E o curso estava combinado de acontecer nos Canarinhos, que ainda existia na época. E nós fomos lá falar com o Frei, que era o diretor da escola. E o Frei falou, mas eu estou fazendo bem em deixar eles formarem enfermeiros melhores. E nós explicamos que não eram enfermeiros, que não era por aí e tal, e ele cancelou o curso. E a nossa luta foi mudar essa configuração hospitalar, uma vez que nós vivíamos um modelo hospitalocêntrico. O que acontecia? Você tinha um enfermeiro, que era um enfermeiro-chefe, os supervisores de setores eram técnicos ou auxiliares de enfermagem, e o outro quantitativo, que era a maioria, era de atendentes. Então, nós teríamos que
qualificar mais auxiliares, mais técnicos, aumentar o número de enfermeiros, para nós mudarmos a configuração de cenários. Nós mudamos, né? Podem reparar que mudamos. Hoje nós temos uma gerência de enfermagem, nós temos enfermeiros supervisores, temos enfermeiros assistenciais, temos técnicos de enfermagem atuantes, preparados, e mais, os auxiliares de enfermagem em Petrópolis são mínimos, porque a nova lei de diretriz e base da educação exige que tenha ensino médio para poder fazer o curso técnico, então acabou com o auxiliar de enfermagem. Só aqueles que não ascenderam para o técnico que se mantém auxiliares e que na nossa cidade é um número muito, muito pequeno. Então, dessa forma, nós começamos a modificar essa história da mão de obra da enfermagem. Pensa que, sem o curso de graduação, ninguém conhecia o enfermeiro. Foi através do curso de graduação da UCP que nós começamos a ser reconhecidos quem éramos nós. E nós fizemos um pacto, a turma de 78, a turma de 79, em que nós tínhamos que aparecer em todos os lugares, estarmos presentes para sermos reconhecidos. Então, nós íamos a congressos, semana de enfermagem. Gente, há 30 e poucos anos atrás, a Márcia Guimarães, enfermeira da Secretaria de Saúde, já aposentada agora, eu morava na 13 de Maio e nós conseguimos um favor de alguém, que não me lembro mais quem, de deixar o Palácio de Cristal para a gente fazer uma atividade de semana de enfermagem. E nós montamos, né? E conseguimos um esqueleto no cemitério. E esse esqueleto foi parar lá em casa. E a Márcia Guimarães e eu saímos da minha casa, cada uma carregando metade do esqueleto, a pé, para ir para o Palácio de Cristal. Não preciso contar o que nós ouvimos no caminho com relação a isso. E nós fizemos tipagem sanguínea, explicávamos o que era o enfermeiro. Então, essa história... Todas as feiras de informação ocupacional nós estávamos presentes para mostrar o que a enfermagem fazia. E começamos a mostrar o que a enfermagem fazia na assistência. Jornais, nós procurávamos a mídia para tudo aquilo que a gente fazia, para mostrar que nós existíamos e que nós poderíamos fazer diferença. E me lembro bem, ainda quando eu trabalhava no centro de saúde, já eram umas 4h30 da tarde, que eu recebi uma criança muito mal, e assim, essa criança não vai sobreviver. O centro de saúde já na época não era emergência, mas sempre acontecia. E eu fui chamar o pediatra para me ajudar, porque a gente tinha que reanimar a criança ia parar, eu sabia que ela ia parar. E o pediatra olhou para mim e falou, eu já atendi 16, eu não tenho que atender mais ninguém. Eu falei, tudo bem, você não atende, mas se a criança falecer, você é responsável, porque você negou o auxílio. Aí ele largou tudo e foi lá e a gente foi atender a criança. E fizemos de tudo, a criança não sobreviveu. E depois ele veio falar comigo, que nunca tinha visto enfermeiro. Foi a primeira vez que ele teve uma relação com uma enfermeira, que eles diziam enfermeira diplomada. E então nós começamos a fazer alianças, especialmente com a equipe médica, para o reconhecimento do profissional enfermeiro dentro da cidade. E o sonho de consumo na época era que pudéssemos ter acesso a cargos de comando. Então, nós sonhávamos com a Secretaria de Saúde, nós sonhávamos em sermos pesquisadores, professores, embora o primeiro curso de mestrado só aconteceu em 1984, na Escola Ana Nery. E um dado também impressionante, em 1984, abriu o primeiro cargo de enfermeiro na Secretaria de Saúde de Petrópolis. Gente, isso tem 36 anos. 36 anos que abriu um cargo próprio para um enfermeiro. Até então não havia. E a partir daí, então tivemos concursos e fomos aumentando
esse quantitativo. Mas a sociedade não conseguia acompanhar o nosso ritmo. Eles continuavam a nos considerar como uma profissão submissa, como uma profissão não preparada, como uma profissão que não era tão importante. E isso sempre nos amedrontava e, ao mesmo tempo, nos provocava para oferecer respostas para uma mudança do imaginário social, porque nós já entendíamos que esse imaginário social prejudicava o nosso trabalho como enfermeiros. Isso tirava a confiança daquela pessoa que eu cuidava. Então, para cada paciente, eu explicava tudo. Olha, eu sou formada, eu fiz faculdade, eu estudei isso, seu problema é esse, você entendeu? Você precisa fazer isso. E, um por um, e vários colegas, eu aqui estou falando pela minha voz, mas é a voz de muitos, porque eu não fiz isso sozinha. Muitos trabalharam também dentro dessa concepção. Nós tínhamos que mudar o imaginário social. E mesmo dentro da faculdade, nós fizemos alguns movimentos. Um deles foi a criação do diretório acadêmico. Linha de frente, o Silmar, que atualmente é vereador, e o Carlos Pestana, que é nosso professor. Eles eram considerados, naquela época, subversivos, porque era um absurdo ter um diretório, porque foi a época de abertura do regime militar. Então, podíamos, naquele instante, fundar os diretórios que até então estavam parados. E quando os dois se manifestaram para montar o primeiro diretório, que era dentro da escola de reabilitação, que na UCP, a escola de reabilitação inclui fisioterapia, fonoaudiologia e enfermagem. Então, Silmar e Carlos Pestana foram montar esse diretório. E a universidade, ela marcou a eleição entre feriados e com jogos importantes acontecendo na cidade, para esvaziar o número de alunos votantes. E teve 62% de alunos votantes. E o pró-reitor chegou a chamá-los, questionando como eles haviam conseguido aquilo. Haviam conseguido porque nós estávamos totalmente ligados que o diretório era a nossa representação discente e era através dele que nós poderíamos fazer mudanças. E assim aconteceu. Depois, tivemos outros movimentos importantes para reconhecimento da nossa profissão. Um deles, essa turma também, primeira e segunda turma da UCP, o que acontecia? Chegou no 4º período de enfermagem da primeira turma, a turma pioneira, e a Universidade Católica não contratou enfermeiros. Eram os mesmos professores da Faculdade de Medicina que davam aula para a gente. E, especialmente esta turma, a turma pioneira, questionava quando que essas enfermeiras chegariam, porque precisávamos dela para que nos ensinassem a ser enfermeiras. E nunca eram contratados. Vocês imaginem, em pleno regime militar, já com certa abertura, mas era regime militar, nós paramos elas na liderança e nós paramos atividades acadêmicas dentro da Universidade Católica. Aquilo foi um escândalo. Rapidinho, as enfermeiras da Escola Ana Nery foram contratadas. E que para nós foi um susto. Para nós foi um choque, porque elas eram diferentes, elas eram poderosas, elas eram extremamente científicas, elas eram prepotentes ao extremo, e nós tínhamos que aprender a conviver com elas. Não foi fácil. O primeiro grupo delas, a primeira doutora em enfermagem, que é a primeira tradutora do Brunner, veio como coordenadora do curso, a doutora Cleonice, uma doutora pelos Estados Unidos, porque aqui não tinha curso de doutorado. E nós, então, tivemos o primeiro contato com aquilo que seria a enfermagem da Escola Ana Nery. Veio o primeiro grupo, veio o segundo grupo, em que houve uma adaptação maior, e nós nos formamos no modelo da Escola Ana Nery. Tivemos também manifestação
com relação ao reconhecimento do curso, que não acontecia, e a turma pioneira já havia se formado, a segunda turma em estado de formação, e a necessidade foi fazer uma passeata. Nós fizemos uma passeata do UCP do Relógio das Flores até o CP do Sion. Claro que não tinha o trânsito que tem hoje, né? Quer dizer, que tinha antes da quarentena, né? Não tinha esse trânsito, mas nós paramos o trânsito. A gente ainda fez isso no final da tarde. E nós conseguimos, então, um acesso ao bispo, que não se movia muito para que o curso fosse reconhecido, e nós conseguimos esse reconhecimento através do movimento dos alunos e professores, que os professores, inclusive as professoras Dona Nery, participaram conosco nessa organização. Outro momento também importante foi da implantação da consulta de enfermagem, que começou no Centro de Saúde em 1991. Na reunião realizada por mim, que era composta por muitos médicos, maioria médicos, até uma carteira veio lá de cima, né? Porque a dificuldade de entender o que era uma consulta médica e uma consulta de enfermagem. Hoje, mas foi só aquele momento. Depois, tudo teve uma certa harmonia, alguns conflitos sempre aconteceram, mas nós conseguimos colocar a consulta de enfermagem, ainda não no ponto que nós desejamos, que é o diagnóstico de enfermagem, que é o planejamento de cuidados, o planejamento pós-alta. Muitas coisas nós ainda não conseguimos em termos de assistência, mas nós entendemos que, com a sociedade consciente do papel do enfermeiro, nós vamos conseguir melhorar o nosso trabalho com apoio social. Eu gostaria que o Fernando falasse agora sobre o trabalho dele, organizador. Vocês podem passar a palavra para o Fernando e depois voltar para mim? Oi. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Fernando. Pode falar. Beleza. Vamos lá. A Miriam falou sobre o imaginário social, imaginário da sociedade e até dos outros profissionais de saúde. E durante toda a história da enfermagem, desde lá do comecinho com a Florence, a Guerra da Crimeia, esse imaginário foi mudando aos poucos. E a gente precisava sempre de um momento de crise para isso. Infelizmente, a nossa profissão é essa. É precisar de um momento de crise que a gente possa crescer com isso. E o imaginário social vai mudando aos poucos junto a isso. E foi assim durante a Guerra da Crimeia que nossa profissão praticamente nasceu, de guerra organizada. Foi assim durante as duas grandes guerras que a gente teve uma participação enorme da enfermagem. E foi assim também na gripe espanhola, ali de 1918 a 1920, 50 milhões de pessoas mais ou menos morreram no mundo. A gente teve uma petropolitana muito importante aqui no Brasil, que foi a Valesca Paixão. Acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar. Ela é petropolitana, aos 14 anos mais ou menos, ela pegou o comecinho da gripe espanhola e aprendeu bastante, quase que por intuição. Foi diretora da Nério, foi diretora da Escola de Enfermagem de Carlos Chagas, também em Minas. Então foi uma petropolitana que saiu para a história do Brasil. E ao passar do tempo foi a mesma coisa. Todas as grandes crises, todas as grandes guerras, a enfermagem teve participação. E chegou até em 2017, e eu estava no segundo período, se não me engano, e foi quando aconteceu o trote de medicina. Acho que quem já era da área nessa época, e quem também já estava na faculdade vai lembrar com certeza do que aconteceu. Foi quando os alunos da medicina, supostamente, nesse trote, entoaram um canto de que enfermagem vai se Paraná, eu sou o filho que seu pai queria ter. E aí a repercussão disso foi enorme. Dentro da faculdade foi grande, mas surpreendentemente fora da faculdade também foi. O meu trabalho foi sobre isso, foi sobre o assunto do trote universitário, mas principalmente sobre a repercussão que isso teve na sociedade. Eu não foquei no meu trabalho provar se eles tinham falado isso ou não, porque isso acho que não me importava. E uma coisa que poucas pessoas perceberam foram os ganhos que a imagem teve com isso durante aquele período, e talvez perdure até hoje. A cabeça de algumas pessoas podem ter mudado depois disso.
Nessa época foi a repercussão, assim, ficaram alguns meses só nesse debate, se eles tinham falado isso ou não, o que ia fazer, se expulsar, se ia suspender, quais iam ser as medidas que iam ser tomadas. Só que as pessoas não focaram nos ganhos da enfermagem. A enfermagem teve ganhos, sim. Pode parecer que não, pode parecer que a gente foi só agredido, que a gente só apanhou desses alunos verbalmente, mas a gente teve ganhos. A sociedade, bastante gente nas redes sociais, por exemplo, se mobilizou muito. Tanto é que meu trabalho, uma parte dele, fala sobre isso, sobre o papel da rede social na mobilização da sociedade, cobrando resposta, reconhecendo o valor da enfermagem, principalmente isso, reconhecendo o valor da enfermagem, reconhecendo que a enfermagem é, sim, uma profissão que deve... E os pais têm orgulho, por exemplo, que a sociedade necessita, que temos menos enfermeiros do que precisaríamos, na verdade. E aí, tudo foi ocorrendo, as coisas foram acontecendo dentro da faculdade para que as medidas fossem tomadas e tudo mais. E aí, o que me surpreendeu mais do que a participação da sociedade na cobrança das respostas e da imprensa, também teve participação da imprensa, foi a união dos profissionais de enfermagem que aconteceu em decorrência disso. E não só dos profissionais de enfermagem, das profissionais da saúde também. Muitos médicos, nas redes sociais também, dentro da faculdade, eles ficaram do lado da enfermagem, ficaram ao nosso lado. Alguns professores dentro da faculdade, até enfermeiros que dão aula para a medicina também, eles receberam pedidos de desculpas de alunos de medicina que não tinham nada a ver com esse trote, que disseram que não concordavam com aquilo, que se tivesse sido falado ou não, era uma coisa horrível, disseram que poderiam ter falado. E aí a repercussão foi essa união da enfermagem que aconteceu logo depois disso. Poucas pessoas perceberam. Talvez a gente tenha isso até hoje, essa união um pouco maior até hoje, um momento de crise que a gente está vivendo de novo. Por exemplo, com o Covid agora, hoje no Dia Internacional da Enfermagem, na televisão mesmo, no jornal, a televisão está ligada, eu ouvi a voz da Miriam na televisão, falei, ué, gente, o que está acontecendo? Da Aline também logo depois. E aí, quando que a gente iria imaginar isso alguns anos atrás? Poucos até. Na faculdade eu não imaginaria que alguém da enfermagem estivesse na televisão defendendo a classe, defendendo a profissão, a valorização da enfermagem, melhores condições de trabalho. E a gente precisou de um momento como esse, com o coronavírus, para que a gente tenha mais uma vez o nosso espaço defendido, e mais uma vez essa luta continua e a gente precisou dessa crise para isso. E o trote universitário de 2017, 7 de abril de 2017, foi uma pequena amostra disso, que é possível, mesmo que não seja uma crise nacional, uma crise estadual, não seja algo muito grande, que afete muitas pessoas, a nossa classe ela consegue se unir, sim, ela consegue, com um movimento certo e uníssono, a gente consegue essa união sem sombra de dúvidas. E aí esse imaginário foi mudando. Talvez hoje a gente ainda tenha, não sei o que os professores ainda acham, que se a resposta pelo que aconteceu é maior do que os ganhos que a enfermagem teve. Eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom ter acontecido aquilo. Não sei se a Miriam concorda, mas aconteceu e a gente ganhou com isso. E acho que é isso que importa. Vou passar a palavra para a Miriam, que ela tem para completar. Obrigada, Fernando. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer te orientar e te ver aqui comigo. Porque a minha prática profissional, ela só vale a pena na medida que eu vejo meus alunos transcenderem e serem melhores que eu. Parabéns. O que eu gostaria de enfatizar, fechando a fala do Fernando e já fechando o nosso tempo, é que aquela batalha pelo imaginário social, o ethos profissional. O que é o ethos? O ethos é um conjunto de costumes, é um conjunto ético que faz um profissional ser o que ele é, que caracteriza
a sua forma de ser. Como deve ser um enfermeiro? Benevolente, preocupado com o outro, solidário. Ele deve ter grandeza. Ele se doa para o outro e ele se conhece na medida que ele se doa para o outro. É isso que a gente espera de um enfermeiro, que cuide da vida, que apoie a morte e que esteja junto do ser humano, do nascer ao morrer, todo o tempo. E o que a gente vê, por que esse TCC do Fernando foi tão importante? Para mim foi uma mudança de paradigma dentro das minhas pesquisas, porque a própria sociedade se manifestou através das mídias contra um movimento que poderia denegrir a imagem da enfermagem. Então, nós não pedimos nada, nós tivemos a propaganda gratuita, uma propaganda que a gente, lá, 30 anos atrás, batia de porta em porta nos jornais pedindo algum auxílio para divulgar algum evento, alguma ideia da enfermagem, e agora é diferente, as pessoas vêm até nós, e as pessoas vêm até nós também pedindo auxílio para a melhoria da sua saúde, para a melhoria da sua qualidade de vida, para atenuar a miséria, para tirar as pessoas da pobreza, da miséria, da dor. Isso é muito gratificante, nós vermos um enfermeiro vereador, nós vermos uma enfermeira secretária de saúde, a Fabíola, que também veio desse grupo lá da Universidade Católica de Petrópolis, e nós todos ligados nesse pensamento, fazer uma enfermagem que seja de referência. E hoje, como eu tenho trabalhos e viajo pelo Brasil inteiro, eu vejo como a enfermagem petropolitana é respeitada. Vejo também o importante papel da universidade. Se pensarmos que a UCP abriu o curso em 1978 e fechou em 1994. Entre 1994 e 2002, a enfermagem petropolitana ela cai em termos de abertura de mercado de trabalho, de qualificação profissional e até mesmo nos indicadores de saúde desse hiato de tempo. Até a fase abriu o curso de enfermagem em 2002 e desde então nós estamos novamente trabalhando e continuando em frente com a nossa missão, que é mostrar que nós enfermeiros podemos fazer a diferença, podemos ir além, custe o que custar. Respeitando a ética, respeitando as leis, respeitando todos os padrões sociais, nós queremos garantir o nosso ethos. Nós somos enfermeiros, feliz dia dos enfermeiros para todos nós, apesar de estarmos numa grande comemoração pelos 200 anos de nascimento de Florence Nightingale, é a representante científica da enfermagem. Nós estamos vivendo um momento crítico de pandemia, onde os primeiros profissionais que são acometidos da doença são os enfermeiros, porque são aqueles que estão 24 horas na linha de frente. Mas nós vamos em frente, nós não vamos desistir e nós estamos trabalhando pelo bem de todos e pela qualidade de vida da nossa população e pela vida humana. Obrigada e aguardo perguntas. Organização, palavra entregue. Obrigada. Agradecemos a brilhante apresentação da professora Miriam, agradecemos também ao Fernando pela apresentação, por tudo que você disse do ser enfermeiro. Para nós, não poderia ter pessoa melhor para representar e resumir a história de enfermagem de Petrópolis, Miriam, pela sua trajetória na enfermagem petropolitana, né? Digna de ser compartilhada com todos nós aqui presentes. Pois você, Miriam, gerou vários movimentos, mudou paradigmas, esteve sempre à frente da sua época e continua sempre na defesa da nossa classe, à frente aí da docência da fase, coordenando o nosso curso. Agora vamos abrir para perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui.
Desculpa, eu vou ter que ler aqui no celular, porque a minha tela não abriu e eu não estou conseguindo ver pela tela. Então, eu vou ver aqui pelo meu celular. A primeira pergunta, Miriam, foi feita pelo professor Flávio Lanzarini, dizendo o seguinte: Miriam, primeiro parabéns por fazer parte da história de enfermagem e obrigado pela aula. Gostaria de saber o nome das professoras da Ana Nery, que foram as primeiras contratadas pela UCP, pois você falou apenas uma delas e eu não consegui registrar o nome. Bom, olha só, Flávio, eu teria que pegar minha tese para ver o nome delas, mas eu lembro as que trabalhavam mais diretamente com a minha turma, né? Que era a Glória, a professora Glória, que está inclusive nos nossos grupos, a professora Maria da Luz Barbosa Gomes, que é a minha grande mestra. Ela só perde para a professora Vivina Lanzarini de Carvalho, que essa sim, até minha mãe tem ciúme dela, né? Porque a professora Vivina, que foi a nossa pioneira em termos de curso de enfermagem da fase, que foi aquela que implantou o curso de enfermagem, ela me ensinou muito, muito demais. Não só de docência, mas de enfermagem. E de direito também. Bom, a professora Vivina Flávio continua a ser a nossa estrela. Ela sempre será a estrela desse curso. Bom, mas naquela época era Conceição, que foi para Santa Catarina e perdemos o contato. Então, a Glória, tinha a professora Cleonice, outra Cleonice, a professora, eu não lembro os nomes todos, mas eram 8 professoras que vieram na primeira leva, digamos assim. Esse grupo ficou conosco 1 ano e 2 meses, mais ou menos, não conseguiu participar justamente desse fechamento da sociedade para o papel do enfermeiro. Então, elas se desgastaram, não gostaram e voltaram para o Rio de Janeiro. O segundo grupo, que aí é a Maria da Luz, é a Nereide, a Sônia Carvalhal, Janete Vieira de Moura Freitas, essas ficaram conosco até o final do curso e depois. E, através delas, aumentou o quadro docente, comigo e com a professora Lumena, que hoje é docente aqui do curso também. Né? Mas é impossível lembrar o nome das 8. Não consigo, Flávio. Depois eu posso até ver na minha tese e passar para você, tá? A outra pergunta, Rosângela, era até essa. agora. Oi, pode falar, Miriam. Até o momento não me passaram mais perguntas, porque eu não estou tendo acesso à plataforma. Espera aí que está chegando aqui no celular. Essa questão da história, os alunos normalmente gostam de fazer os seus trabalhos e suas pesquisas sempre na assistência, né? Às vezes na gerência. A história sempre fica do lado. Porque a história é a mais importante de tudo, porque ela é que nos define. Ela que nos define. Se nós não temos essa definição histórica, nós não somos as enfermeiras que pretendemos ser. E eu acho que na faculdade Rosângela fez o TCC em História, aliás, um TCC História da Irmã Dulce, que também técnico de enfermagem. Isso, eu fiz sobre a história da Irmã Dulce, que é uma pessoa também que merece grande destaque. Exatamente. Aqui, né, na enfermagem petropolitana, porque ela teve um papel muito importante na saúde pública de Petrópolis, né? Sem dúvida alguma. Como a Miriam falou, nós temos na enfermagem petropolitana um número muito grande de enfermeiras que tiveram papéis extremamente importantes, né? Vale a pena aqui relembrar da professora enfermeira Teruco, né? Que abriu a primeira sala de vacinas no centro de saúde. Aprendi muito com a Teruco também. E se eu estou aqui agora, eu agradeço muito a Teruco que deu um empurrão e falou para mim, Miriam, acho que o serviço público não é para você, você vai ser mais feliz no privado. Foi quando eu pedi a exoneração depois de 11 anos na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro.
né? Isso. Mas Temos nomes assim também que devem ser lembrados, como a professora Janete, que eu fiquei sabendo ontem. Janete Vieira de Moura Freitas, à Isso, frente do SOC, há SOC. muito tempo que ela trabalhou no SOC. Isso. Eu ontem fiquei E sabendo pela Luzimar que ela continua lecionando em São Paulo. Olha que beleza, 85 anos. sim, e ela está bem. De vez em quando nós conversamos, grande amiga. Sônia Carvalhal também foi uma pessoa que me ensinou, ela e mais duas parteiras me ensinaram a fazer parto, fiz vários partos com ela e com essas parteiras. Aí o pessoal da enfermagem obstétrica ficou olhando assim, meu Deus, na minha época a gente fazia os partos, Partos, tinha né? que fazer, não tinha ninguém para fazer, a gente tinha que fazer. Certeza. E a gente fez muitos, né? E, assim, muito agradecer a Sônia Carvalhal e a Almerinda e Helenice. Eram duas parteiras que trabalhavam lá no Hospital São Lucas, Almerinda. Nossa, como eu aprendi com a Almerinda. Aprendi muito, muito. Porque essa também é uma questão importante. Não é só porque eu sou enfermeira, doutora e tal, que eu tenho que ensinar. Não, uma parteira te ensina muita coisa. Uma auxiliar de enfermagem te ensina muita coisa. Então, eu agradeço muito ter tido a oportunidade de trabalhar com auxiliares de enfermagem maravilhosos, atendentes mesmo. Eu lembro de alguns que me davam umas dicas que assim, gente, isso não foi ensinado na faculdade. Eles me davam aquela dica, né? Lembro também das patadas, das agressões, porque eu fazia faculdade, a pessoa não, mas fazia parte. Eu era muito jovem, eu entrei na faculdade com 17 anos, com 18 anos eu já tinha um berçário com 27 bebês para tomar conta, já na época do Álvaro Veiga. Então, é muita história para contar, né? Mas eu fico triste dos alunos não se envolverem, sabe, Rosângela? Porque, por exemplo, eu estudei e estudo de 1978 para cá, mas, por exemplo, o Hospital Santa Teresa. Quanta coisa deve ter para contar do Hospital Santa Teresa? História riquíssima, riquíssima. Tem... Quando eu fiz a minha monografia, eu entrei um pouco na história da congregação, né? Pelo fato de estar falando da Irmã Dulce, né? E ali tem uma história riquíssima, riquíssima. Riquíssima. Aquele próprio quadro que tem na entrada do Santa Teresa, tem uma pintura. Só aquela pintura seria um trabalho de TCC. Só a análise da pintura. Ou um estudo de mestrado, ou até mesmo de doutorado, dependendo do que a gente tem como foco, como problema de pesquisa, né? E o que é cobrado, o próprio professor Osnir, que falou com vocês hoje de manhã, a equipe da Escola Nanete da UFRJ, e quando eu vou nos eventos, me cobram muito que nós temos pouquíssima produção em História da Enfermagem. A gente tem o meu doutorado, o mestrado da Luzimar, em termos de pós-graduação. E TCCs, não chega a uma dúzia de TCCs na área de História. Nesses 16 anos, se eu não me engano, de curso de enfermagem da fase. Então, assim, deixa muito a desejar, né? É um campo enorme para estudar, que tem uma riqueza enorme, enorme, e está ali, parado, esperando que alguém descubra a história do centro de saúde, por exemplo, que foi construído pela Fundação Rockefeller, para os médicos virem aqui estudarem doenças tropicais. E ninguém ainda estudou o centro de saúde, né? Então, eu tenho, assim, minhas frustrações em termos do que poderia produzir de história em Petrópolis. Acho que eu falei demais. Não, que isso, nunca. Fernando, quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar assim, rapidinho. Entra aí. Sobre o campo de estudar a história da enfermagem. Eu sou um pouco suspeito para falar, eu já fiz alguns períodos em história na FRJ, então já
vim para a fase gostando do assunto. Então, se a gente for parar para pensar da história da enfermagem desde Florence até hoje, a gente tem um campo muito rico, mas a gente ainda tem, antes disso, como era, o que tinha, quem fazia, o que era o equivalente à enfermagem hoje em dia. A gente também precisa de estudo nisso, nessa área, a gente não tem. Já parei para pesquisar bastante sobre e não tem assim, um estudo muito amplo sobre o que era anterior a isso. Exatamente, é isso. Aquelas pessoas que gostam de investigar, que gostam de descobrir o que tem por trás da aparência, o estudo histórico te mostra a essência, né? E é muito interessante conhecer a essência de um fenômeno, a essência de um fato e a essência das pessoas, né? Isso é muito legal. Rosângela. Oi, Miriam. Eu terminei. Tem uma pergunta, sim. Tem uma pergunta aqui para você. Meu nome é Marlene, me formo este ano como técnica de enfermagem. E nessa caminhada de estágio eu percebo que realmente muitas coisas melhoraram. Mas eu acho que os enfermeiros, os técnicos, eu acho que os enfermeiros e médicos deveriam ser mais unidos. Ainda percebo um distanciamento muito grande entre eles. O que você acha disso? Afinal, somos uma equipe. O que eu acho? Eu acho que depende da equipe. Tem equipes que são fechadas. Eu já trabalhei em equipes que a gente se comunicava pelo olhar. Inclusive, quando eu trabalhei em UTI. Era muito interessante isso. Porque um olhava para o outro, não precisava falar nada. Cada um sabia o que tinha que fazer, como fazer. E, no final, tudo dava certo. Não havia conflito. A gente vivia em paz. A gente fazia um atendimento que eu considero excelente para a situação que nós tínhamos. Eu trabalhei 6 anos com essa equipe e eram plantões cansativos, muito cansativos, mas não havia problema. Já trabalhei com outras equipes que só de um olhar para o outro a coisa não funcionava e as relações interpessoais eram muito difíceis. E aí você tem toda a razão. Quando você tem esse tipo de equipe, é muito difícil trabalhar. Muito difícil. Porque o bom trabalho, ele nasce do trabalho coletivo. Um trabalho individual, a gente não é ilha, o ser humano não é ilha. O Aristóteles já dizia, nós precisamos viver juntos, nós precisamos estar juntos. A nossa construção conjunta é muito mais rica que uma construção isolada. Você está totalmente certa. Agora, quando as pessoas deixam as emoções à frente da razão, a falta de conhecimento escondida pela prepotência, pela soberba, difícil você ter uma equipe que realmente se respeite e que trabalhe bem. E quem vai pagar o preço é o usuário, é aquele que a gente cuida. É nele que vai refletir toda uma equipe que não consegue se entrosar. Então, grandes empresas, grandes hospitais, e mesmo não o nosso SUS, mas as variações de SUS pelo mundo, começam respeitando, integrando e promovendo ações que unam as pessoas. Se não houver união, é muito difícil haver trabalho, é muito difícil ter solução, é muito difícil ter paz. A gente já tem um trabalho difícil. O mínimo que a gente precisa para desenvolver esse trabalho bem é paz. E a paz é um que dá ao outro. Então, Marlene, o que eu vejo é a necessidade de consciência, de ser, de poder e de estar com o outro. Aquilo que eu falei lá no início, o enfermeiro é a consciência do dar-se. Não é só dar-se para quem eu cuido, eu tenho que me dar para a minha equipe. A minha equipe tem que se dar para mim também, para a gente poder trabalhar bem e trabalhar juntos. Senão, realmente, é um trabalho muito dolorido. E aí eu concordo com vocês. Tem muitas equipes que trabalham super afinadas e outras equipes que têm traumas
bastante grandes, o que torna, às vezes, inviável a manutenção daquele emprego ou trabalho. É isso. Miriam, vou fazer mais uma pergunta. Essa pergunta é da Sayonara. Ela diz o seguinte: sou docente na graduação de enfermagem da Unilagos e gostaria que a professora Miriam falasse mais da importância da educação continuada para o aperfeiçoamento e treinamento de qualidade dos enfermeiros, justamente frente não só à pandemia, como também à volta de algumas doenças erradicadas, como, por exemplo, o sarampo. Nós sabemos que vivemos no mundo de doenças emergentes e reemergentes, né? Dizer que a gente está livre daquela doença, a gente nunca vai estar, porque se ela existir um dia, ela pode voltar. A educação permanente ela é fundamental porque no dia a dia nós começamos a nos viciar em determinadas formas de pensar e mesmo nas nossas habilidades técnicas de cuidado com o outro. Exemplo, uma academia de musculação. Você está na academia há anos, aí chega um professor e diz, mas que postura é essa para fazer esse exercício? Né? Você tem que estar com outro tipo de postura. Aí você olha para ele, mas como assim? Eu sempre fiz isso. Na enfermagem é a mesma coisa, em todas as profissões. Se a gente tem um ato repetitivo de trabalho, a probabilidade de erro aumenta. Se você põe os processos de educação permanente a funcionar, você quebra esse ritual de erros pela repetição de formas de pensar, de agir e tal. Além do que a educação permanente te dá novos elementos para lidar com realidades diferentes, porque tudo passa muito rápido, o tempo é muito rápido. E quando nós trabalhamos, e trabalhamos bem, o tempo passa mais rápido ainda, porque o tempo é relativo. Então, a educação permanente ela é primordial se a gente deseja um trabalho de qualidade. Não podemos também admitir uma pessoa, seja lá para que setor de trabalho for, sem que ela tenha um treinamento anterior. Né? Chegar, contratei, pode ir para lá, vai para o posto, começa a trabalhar. Não, eu preciso de uma educação permanente, continuada e uma supervisão constante, não só do que acontece naquele campo da área de saúde em que nós trabalhamos, mas no mundo como um todo. Veja aí essa pandemia, né? Ela veio num tsunami e nós ainda não sabemos quando que essa situação melhora, mas as nossas equipes estão em campo, mas tiveram que ser treinadas em curto espaço de tempo para lidar com ela. Será que todos foram treinados? Será? É uma pergunta, né? É isso. Agradecemos, professora Miriam, por esses 36 anos de história na enfermagem. Agradecemos pela brilhante palestra. Agradecemos também ao Fernando pelo trabalho, muito sucesso. Esperamos que, mediante essa pandemia, todos esses momentos difíceis que estamos vivendo hoje, que a enfermagem possa sair mais fortalecida, que a gente consiga ter mais valorização do nosso trabalho. E muito obrigada, então, a todos. Agradeço aí por vocês terem nos ouvido e estamos por aqui, para aquilo que vier pela frente. Até, gente. Obrigada, boa tarde. E muito obrigada, então, a todos. Boa tarde a todos. Antes de fazer o encerramento da palestra de hoje, o professor Ney, ele quer fazer uma palavra, então eu vou passar a palavra para ele. Até, gente. Obrigada, boa tarde. Tentei falar e não consegui. A gente está ouvindo, professor. Está ouvindo? Pode falar ou já terminou? Pode falar, pode falar. Pode falar, Ney. Passar a palavra para ele. Então, boa tarde a todos. Miriam, foi uma satisfação estar assistindo.
assistindo a sua palestra. A gente está ouvindo, professor. Está ouvindo? Que legal. Está ouvindo? Pode falar ou já terminou? Pode falar, pode falar. Então, Miriam, parabéns aí pela você fazer essa história da enfermagem. Este ano, né? Deixa eu botar o som aqui. Estão ouvindo? De Petrópolis. E, Miriam, me fez relembrar bons momentos. Lembro, Miriam, que quando íamos na sala de aula solicitar, que você falou que chamava a gente chamava de comunista mesmo, os professores, quando íamos, eu e Silmar pediu para os estudantes botar para o diretório, né? E aí o professor falava assim, já chegou os comunistas. E aí, aqui está um som aqui, está retardado. E aí, assim, a gente conseguiu, né, com o apoio de vocês, a gente conseguiu... Tá ruim aqui. Está dando para ouvir. Acho que está ruim para você, para nós está dando para ouvir. Professor Ney? Eu acho que a conexão dele, infelizmente, caiu. Bom, é uma outra oportunidade, então, a gente dar a palavra para o professor Ney. Gostaria de agradecer às professoras Miriam e Rosângela e ao aluno Fernando pela excelente explanação sobre a história de enfermagem aqui na nossa cidade, sobre essa profissão, né, que a gente escolheu como caminho e sonho de vida. Eu encerro, então, esse nosso primeiro dia da nossa 19ª Semana de Enfermagem da FMP Fase, lembrando que a gente está de volta amanhã, às 10 horas da manhã, com a primeira palestra. Gostaria, em nome do diretório, agradecer a todos que participaram e parabenizar a todos os enfermeiros formados e em formação pelo dia de hoje, especialmente neste ano que estamos comemorando o bicentenário de Florence. Boa tarde a todos. Qualquer dúvida, procurem qualquer componente do diretório ou a extensão. É isso. Obrigado, Miriam. Obrigado, Fernando. Obrigado, Rosângela.